galera, nós voltamos novamente aqui com as nossas atividades, como nós tínhamos comentado anteriormente, tá? Voltamos ao nosso trabalho com o livro Ler e Escrever, tá? Nossa atividade é Contos e Encantos, tá? cujo conto é A Bruxa e o Caldeirão, e nós vamos estar trabalhando a atividade 2B, Leitura colaborativa e análise dos recursos linguísticos. Quando preparava uma sopa com os olhinhos de couve para o jantar, a bruxa constatou que o caldeirão estava furado. Não era muito não, senhor. Um furo pequeníssimo, quase invisível, mas era o suficiente para pinga que pinga ir vertendo os líquidos e ir apagando o fogo. Nunca tal lhe tinha sucedido. Bom, análise. 1. Observe como o autor dá início ao texto quando preparava. 2. Olhinhos de couve. Trata-se de parte macia da couve, ou seja, miolinho, quando a folha começa a nascer, uma linguagem muito utilizada pelos portugueses. No terceiro constatou, ao invés de percebeu, traz riqueza ao texto. Pequeníssimo, que é o quarto, quase invisível, expressão utilizada para descrever o tamanho do furo. Vertendo, que também se encontra entre aspas, veja a beleza dessa palavra vertendo, né? Utilizada no lugar de pingando. Pingando e vertendo são palavras semelhantes. Tá? Sexto, nunca tal lhe tinha sucedido, para dizer que nunca havia acontecido algo parecido. E chama atenção para ler, que também está entre aspas, o pronome que substitui a bruxa. Dando continuidade a outro trecho do nosso texto, está escrito o seguinte: foi consultar o livro de feitiços adquirido no tempo em que andara a tirar o curso superior de bruxaria por correspondência. Folheou-o de ponta a ponta, confirmou o índice e nada encontrou sobre a forma de resolver o caso. Que haveria de fazer? A bruxa sem caldeirão era como padeiro sem forno. De que forma poderia ela agora preparar as horríveis poções? Análise. Nesse trecho que foi lido, nós temos 4 tópicos para fazer análise. O primeiro é adquirido, a palavra adquirido, que quer dizer que é utilizado em substituição à palavra comprado. Tá? No 2, no tempo em que andara a tirar curso superior de bruxaria por correspondência, expressão usada para mostrar o quanto era velho. Terceiro tópico, está escrito o seguinte: poderia ela agora, ao invés de poderia agora, o pronome ela substitui a palavra bruxa. Então, todas as vezes que muitas vezes está falando essa palavra ela, eles estão se referindo à bruxa. E no quarto parágrafo é o seguinte: horríveis poções ao invés de poções horríveis. O adjetivo à frente do substantivo enriquece o texto, ou seja, ficou muito mais rico. Vamos dar continuidade ao nosso texto. Para as coisas mais corriqueiras, tinha a reserva dos frascos. Mas se lhe aparecia um daqueles casos em que era necessário preparar na hora uma mistela, como o da filha de um aldeão que engolira uma nuvem e foi preciso fazer um vomitório especial com trovisco, rosmaninho, 3 dentes de alho, uma semente de abóbora seca, uma asa de morcego e 5 aparas de unha de gato. Análise 1. Usou a palavra corriqueira para expressar sobre as coisas mais simples. Mistela seria um prato? Seria uma bebida? Bom, o que pode nos dar melhor resultado dessas perguntas são os nossos dicionários, que poderá nos ajudar.
a concluir as nossas dúvidas a respeito dessas perguntas. Engolira, trovisco, romaninho, 3 dentes de alhos, uma semente de abóbora seca, uma asa de morcego e 5 aparas de unha de gato. Que se trata de um ingrediente para preparar um prato especial de bruxa. Se a moça vomitou a nuvem, pois não haveria de vomitar? Com a potência do remédio, além da nuvem, vomitou uma grande chuvada de granizo que furou os telhados das casas em redor. Bom, nós temos aqui 3 tópicos para análise. Seria haveria, que é uma palavra para enriquecer o texto. A segunda, potência, que é uma palavra utilizada para mostrar a grande força do remédio. E o terceiro é chuvada, que mostra o quanto a chuva é forte. Era muito aborrecido aquele furo no caldeirão. Nem a sopa do dia a dia podia cozinhar, mantinha-se a pão e água. Que remédio, enquanto não encontrasse uma forma de resolver o caso. Aborrecido. Que outras palavras nós poderíamos usar para substituir aborrecido? Será que poderíamos usar o chato, o triste? Matutou dias seguidos no assunto e começou a desconfiar se o mercador que lhe vendera o caldeirão na feira há muitos anos atrás a não teria enganado com material de segunda categoria, a ela, bruxa inexperiente, e a dar os primeiros passos nas artes mágicas. Podia facilmente ter-lhe dado um caldeirão com defeito. Continuando. Matutou. O que seria matutou? Dá para descobrirmos pelo contexto. Vendera. A, entre aspas, substitui a palavra bruxa. Inexperiente. O que seria inexperiente? A necessidade de recorrer ao dicionário. Artes mágica, que substitui a palavra bruxaria. Facilmente. Palavra que foi usada para enriquecer o texto. Ter-lhe. O que significa esse ter-lhe? Esse lhe? Esse pronome substitui algum nome citado no texto. Decidiu então ir à próxima feira e levar o caldeirão ao mercador. Procurando na seção das vendas de apetrechos de cozinha, a bruxa verificou que o mercador já não era o mesmo. Era neto do outro e, claro, não se lembrava nem podia das tropelias comerciais do seu falecido avô. Ficou desapontada, perguntou-lhe, todavia, o que podia fazer com o caldeirão furado. O mercador mirou-o, sopesou com ambas as mãos e disse. Decidiu então. Deixe o texto mais gostoso de ser lido e ouvido. Mercador, aquele que compra e vende, alguém ligado ao comércio. Apetrechos de cozinha, que outra palavra poderia ser utilizada nesse contexto? Verificou, se tivesse utilizado a palavra percebeu, teria a mesma riqueza? Nem podia. Por que a autora utilizou a expressão nem podia? O que será que a autora quis dizer? Tropelias comerciais. O que significa tropelias comerciais? Aqui a autora quis dizer das travessuras comerciais. Será que teria outro significado? Desapontada. Que outra palavra poderia substituir a palavra desapontada? Dessas palavras, quais não garantiriam a mesma riqueza linguística? Exemplo, triste, decepcionada. Mirou-o. Por que não usou olhou-o?
Esse o substitui a palavra caldeirão. Sopesou. O que será sopesar? Novamente, o substitui a palavra caldeirão. Galera, por enquanto nós vamos ficar por aqui. Até a próxima!